Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Porto English. Eu sou o professor Marcos e nós iremos hoje falar sobre os pronomes demonstrativos, Demonstrative Pronouns, tá certo? Nós temos duas classificações. Vamos olhar aqui. Demonstrative Pronouns, nós temos no singular e plural. No singular, this quer dizer este, esta e isto, no singular. No plural, these, estes e estas. Como não existe a palavra isto no plural, ele é indefinido, invariável. E variável é o este e esta, que podem estar no singular como no plural. E that, esse, essa e isso, aquele, aquela ou aquilo, que tem o significado expresso, em sua maioria, como aquele, aquela e aquilo, e com seu significado secundário como esse, essa e isso, todos no singular. E those, que quer dizer estes, essas, aqueles e aquelas, que tem o seu significado primário de aqueles e aquelas, e o seu significado secundário como esses e essas, todos no plural, ok? Nós temos duas classificações: Demonstrative Pronouns, que são pronomes substantivos, e Demonstrative Adjectives, que tem o seu significado de pronomes adjetivos. O primeiro elemento diz o seguinte: Demonstrative Pronouns, que quer dizer pronomes demonstrativos ou pronomes substantivos, tem a função de substituir o substantivo na frase. Por exemplo, aqui: This is a green pen. Esta é uma caneta verde. Esta, para perto, é uma caneta verde. Ele tem a função de substituir o substantivo na frase. Esta era como se eu estivesse dizendo assim: a caneta verde é esta. A caneta verde é esta. Eu estou dizendo esta caneta. This tem a ideia mais ou menos de substituição, certo? E sempre virá antes de verbo. Ele está dando a ideia de substituição. Esta caneta. É como se caneta tivesse no início, dizendo assim: a ou uma caneta, ou a caneta é esta. A caneta verde é esta. Certo? Esta caneta é verde. Aqui está: esta é uma caneta verde. Mas é como se ele estivesse indicando, tocando na caneta. Esta caneta verde, certo? These are green pens. Estas são canetas verdes. Ambos com a ideia de perto, certo? Só que uma concorda com a outra. Vejamos. Percebe que caneta está no singular, ó, caneta. O verbo is também está no singular. E o pronome demonstrativo this também está no singular. Então, o pronome ele vai concordar com o verbo e com o substantivo. Nesse caso aqui, ele está no plural. These are green pens. Estas são canetas verdes. Estas são canetas verdes. Detalhe: pens está no plural, are está no plural e these também está no plural. Os adjetivos não vão para o plural em língua inglesa, somente em português. Então, nós podemos concluir que tanto o substantivo como o verbo vai concordar em número com o pronome demonstrativo.
Então, these are green pens. Estas são canetas verdes. Qual? Estas, certo? Está no lugar substituindo o substantivo. É como se o substantivo estivesse logo no início, ou como se ele estivesse apontando para esse substantivo. That is my pen. Aquela é minha caneta. Está distante, distância. Aquela caneta é minha. Did you like that? Você gosta disso? O that ele também tem um sentido secundário, que foi logo no início. Isso, essa e isso. Depois do verbo, did you like that? Você gosta disso? Ou você gosta daquilo? Secundariamente tem o significado de isso, essa e isso. Nós estamos aqui. Those are my pens. Aquelas são as minhas canetas. Those, plural. Are, plural. Pens, plural. O substantivo pens está no plural. Concorda com o verbo are ou a e those no plural. Todos são demonstrativos, né? Com a ideia em português de pronomes substantivos. Ele está substituindo. O que mais? Todos esses três são pronomes usados para quando está distante da gente. E esses dois usados quando está perto. Agora nós vamos para os demonstrativos ou pronomes adjetivos. Demonstrative adjectives. Ele tem a função de atribuir qualidade ao substantivo e descrevem, no caso, o substantivo. Por isso que eles são pronomes adjetivos. Quando ele for pronomes substantivos, eles estarão substituindo o substantivo, como se estivesse no início, certo? Aqui ele se distancia, mas é como se ele estivesse logo no início, substituindo esta caneta. Mas a caneta não está próxima aqui, ó, na frase, pelo menos na frase. No significado, sim. Esta caneta é verde. Só que foi traduzido como esta é uma caneta verde. Como se ela estivesse na sua mão. Eu mostrando para alguém, ó, esta caneta é verde. Ou estas canetas que estão na minha mão, né? As canetas que estão na minha mão são verdes. Ou a caneta que está na minha mão é verde. Certo? Já nesse caso aqui, o pronome demonstrativo, adjetivo, o substantivo, no caso, que vem em segundo lugar, vai estar perto, próximo. Aqui, ó, pen, pens, pen, pens. Os pronomes demonstrativos, no caso de adjetivo, ele tem a função de atribuir qualidade ao substantivo, então ele vai estar próximo. That pen is yours. Aquela caneta é sua. Aquela caneta é sua. Não é simplesmente esta caneta, mas aquela. Eu estou dando uma ideia de qualidade, atribuindo. Não é qualquer caneta, mas aquela. Estão entendendo? E ele vai seguir também a ordem do substantivo, do número no caso. That, singular, is, singular. Does, plural. Pens, plural. Are, plural. Those pens are mine. Aquelas canetas são minhas. Aquelas canetas são minhas. Estas não. Eu considero que o pronome adjetivo ele é enfático, na verdade. This pen is blue. Esta caneta é azul. Próximo, próximo. Longe, longe. Ou distante. Esta caneta que está na minha mão é azul. Estas canetas são azuis. O substantivo está aqui. O verbo está em segundo lugar. E o pronome demonstrativo, no caso, um pronome adjetivo, está no início. Como é que eu consigo diferenciar um do outro? É bem simples, bem básico.
Veja só, quando ele for um pronome demonstrativo, no caso, com a ideia de pronome substantivo, né, pronomes substantivos, você tem que entender que o pronome ele vai vir no início e o substantivo em sua... o substantivo vai vir no fim, praticamente. O pronome demonstrativo vai vir no início e depois o verbo, tá certo? This is a green pen. Pronome demonstrativo no início, verbo depois e por fim o substantivo. Ele pode vir acompanhado de um adjetivo? Pode, sem problema, mas segue essa sequência: pronome, verbo e substantivo. Ele vem no início justamente para substituir na frase esse pronome. É como se eu estivesse dizendo assim: a caneta, esta, é verde. Certo? Já no pronome adjetivo, primeiro vem o pronome, depois vem o substantivo e depois vem o verbo. Sempre essa sequência. O substantivo vem em segundo lugar porque antes tem um elemento enfático, né? O adjetivo ele não sempre acompanha ou caracteriza o substantivo, então ele ganhou esse nome de adjetivo porque ele está próximo do substantivo, certo? Está o qualificando no sentido enfático. Aquela caneta é sua. Estas canetas são minhas. E também vai seguir a mesma sequência do número, né? O número quer dizer singular e plural. Aquela caneta é. Eu não posso botar um are aqui. Aquela caneta são. Não. Mas nesse caso, sim. Ok? Isso aqui já é outra aula. Espero que vocês tenham compreendido que quando eu quero expressar a ideia de perto, eu vou usar this e these. Quando eu quero expressar a ideia de algo distante, eu vou usar a palavra that ou thus. Lembrando que o sentido primário deles é aqueles, aquelas, no plural, e o secundário é esses e essas. O sentido primário de that é aquele, aquela e aquilo, e o sentido secundário é esse, essa e isso. Não confunda esse com este, que não tem quase nada a ver. Parece ser a mesma coisa, né? Esse, esta, mas não. O pronome este é quando estiver perto, próximo de mim, certo? E o pronome esse é quando estiver distante de mim. Linguisticamente, a gente pode explicar da seguinte forma: este, esta ou isto é quando estiver na minha mão, e esse, essa e isso é quando estiver próximo de mim, ao meu lado, com alguém na minha frente. E aquele, aquela e aquilo é quando alguém estiver distante, tanto de mim ou como da pessoa que está da minha frente. Então, mais um pouquinho difícil. Este é para quem fala, esse é com quem se fala e aquele é de quem se fala. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. É só isso, não tem bronca não, tá bom? Valeu!